Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje para tratar de um tema que é bastante significativo no meio corporativo, empresarial, que é a gestão tributária estratégica, para os negócios na crise. Então, esse é um tema que já é bastante discutido e que tem uma relevância significativa no meio empresarial e que, dado o momento, isso ganha um relevo ainda maior, considerando que as empresas elas estão sendo impactadas significativamente no aspecto financeiro e que os tributos a qual incide sobre a operação dessas empresas e que elas estão obrigadas a essa tributação, eles têm um peso significativo nesse orçamento, Então, eu tenho um efeito em redução de lucro, então tem um peso significativo. E considerando também o momento, ele requer soluções cada vez mais rápidas, mais ágeis, por conta das mudanças e dos últimos acontecimentos, E isso exige que as empresas elas detenham uma informação mais estruturada, uma informação mais organizada para ter uma tomada de decisão assertiva. Então, hoje nós abordaremos, falaremos um pouco aí sobre a gestão tributária, com foco aí em estratégias, dado o momento da crise, e que a gente sabe que o Brasil, notoriamente, ele tem um cenário tributário que é desfavorável para os brasileiros e que compromete a competitividade das empresas. Então, esse é um desafio que já existe há muito tempo e que ele fica mais complexo ainda, dado o momento de crise. E o nosso objetivo também é trazer essas reflexões que visam instrumentalizar os profissionais que atuam assessorando os empreendedores e até mesmo os empreendedores, para que vocês tenham um caminho, uma direção, é um pontapé inicial, não é um ponto final, mas é um ponto de partida. Então, para eu me posicionar sobre a gestão tributária. E aí, antes mesmo de entrar no conteúdo propriamente dito, eu gostaria de convidá-los a todos a fazer algumas reflexões, e reflexões sobre como que eu estou posicionado, como que a empresa está se posicionando em relação à gestão tributária e sobre o profissional em si, que é responsável por fazer a gestão e por conduzir o processo tributário nas empresas. Então, eu compreendo razoavelmente o cenário tributário brasileiro, dado que é um cenário tributário que tem muitos tributos, a legislação ela é complexa, ela traz muitas incertezas, muitas lacunas em determinados momentos. Então, precisamos fazer essa reflexão se nós compreendemos razoavelmente esse cenário tributário. E aí, outro ponto também que a gente tem que fazer uma reflexão é que na crise o faturamento despencou, possivelmente vai ter uma redução de lucro. E aí algumas insights que a pessoa pode ter, que se meu faturamento reduziu, meu lucro reduziu, e eu pago tributo sobre a minha receita, sobre o meu faturamento, sobre o meu lucro. Então, esse seria um motivo para eu não me preocupar com a questão tributária. A gente sabe que não é bem assim, porque a empresa ela tem outros fatos geradores tributários. Então, por exemplo, a folha de pagamento, então tem os tributos lá, previdenciários. Então, é um momento de planejar e de fazer uma melhor gestão desses tributos, considerando que a empresa ela tem um desafio aí de passar por esse momento e garantir a sua sobrevivência e a sua retomada de crescimento, Então, eu preciso fazer essas reflexões,
né, para me definir o meu ponto de partida, definir um plano de ação sobre a gestão tributária. Para que possamos atingir o maior número de conteúdo possível aqui na nossa apresentação, ela está estruturada da seguinte forma. Vamos contextualizar um pouco sobre o cenário tributário brasileiro, para que possamos nos situar em relação a isso. Em um segundo momento, nós vamos fazer uma reflexão sobre o termo planejamento tributário, né, para compreender melhor o planejamento tributário, né, e os tipos de planejamentos. E tratar também, em especial, da gestão tributária. E a abordagem que adotaremos aqui será sobre 2 enfoques. Então, detalharemos isso melhor no decorrer da apresentação. E, por fim, trataremos das medidas de flexibilização das regras tributárias, né? Então, teve algumas medidas. Vamos entender, então, um pouco agora sobre o cenário tributário brasileiro, e cabe também nós olharmos um pouco para o mundo, né? O mundo em si, como que ele aplica a tributação. Então, a tributação em si é uma característica mundial, ela incide sobre três elementos. O primeiro, propriedade. Então, a propriedade ela é um elemento que é tributado. Então, em algum momento ali, ela é fato gerador de tributo. A renda, né? A renda e o consumo. Então, basicamente, você olhando para um cenário mundial, você tem esses 3 elementos que são objeto, né, de tributação. E aí, para compreendermos melhor, cada país ele adequa a sua regulamentação, o seu ordenamento jurídico tributário dentre esses 3 elementos. E existe uma pesquisa que traz, né, os percentuais para alguns países, né? Eu coloquei aqui só alguns para que possamos refletir, né? Mas tem vários. Essa pesquisa ela traz vários países, mostrando assim, do Brasil, quantos por cento da tributação do Brasil ela se dá sobre o consumo. Então a gente tem aí a resposta dessa pesquisa foi que 40% da tributação, em torno de 40%, ela é sobre o consumo. E aí a gente traça um paralelo entre outros países, né? O Brasil hoje ele fica atrás aqui do México, né? O México tributa 54%, 54,5% da tributação no consumo, tem a Argentina com 52%. No entanto, tem outros países, e nos países mais desenvolvidos, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tributa só 18% do consumo, o Reino Unido 30%, a França 25%. Então, esse panorama é importante para que possamos nos situar em relação à forma como o Brasil aplica a tributação. E aí, o ponto que eu quero destacar é o seguinte: se eu estou falando que tributa mais o consumo, então quer dizer que as operações das empresas de compra e venda é o objeto principal de tributação aqui no Brasil. E a gente sabe que com o momento que o país está passando, o mundo está passando, algumas empresas tiveram que paralisar suas operações, algumas 100%, outras parcialmente, mas que de certa forma vão sendo impactadas nesse sentido. Então cabe a gente fazermos essa reflexão. E aí, para entendermos melhor esse componente aqui de 44%, e aí entrando um pouco mais no arranjo tributário brasileiro, ele está dividido em 5
espécies de tributos. Então, primeiro é os impostos, depois tem taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios, contribuições especiais. Então, aqui se a gente olhar na operação das empresas, então é mais comum que você enxergue aqui já os impostos, ICMS, o imposto de renda, o IPI, e aí vem as contribuições, o PIS, a COFINS, que tem um peso significante na tributação das empresas, né? Então, está dividido nesses 5 grupos. E aí dentro de cada grupo tem vários, né? De cada um aí, desmembrando aí, vai ter vários tributos, né? Dito isso, vamos entender um pouco sobre o planejamento tributário. O que vem a ser, o que é o planejamento tributário? Para que possamos revisar até mesmo o conceito para entendermos melhor a gestão tributária. E onde que entra o planejamento na gestão tributária? Então aqui ele é uma ferramenta de gestão tributária. E qual que é o objetivo dele? É reduzir legalmente a carga tributária que incide sobre as operações da empresa. Então, por exemplo, assim como a empresa ela faz uma gestão de estoque, ela faz a gestão de vendas, gestão dos recursos humanos. Então, assim como as demais áreas, a área tributária ela também exige essa gestão, né? E desenvolvendo o planejamento é uma ferramenta que você utiliza para ter a gestão do tributo. A gente vai ver aqui, logo adiante, que a gestão tributária ela é mais abrangente, mas o planejamento tributário ele é um elemento que tem um peso significante dentro dessa gestão. Então, o planejamento tributário ele tem o objetivo, né, de estudar maneiras de reduzir legalmente a carga tributária que incide sobre as operações da empresa. Então, de forma bem objetiva, esse é o papel do planejamento tributário. E aí cabe destacar, né, aqui 2 tipos de planejamento. E aí é interessante ter isso bem claro. Por quê? Porque a empresa ela tem que medir, ela tem que estar sempre buscando o compliance, buscando o cumprimento ali das normas tributárias para afastar o máximo de risco possível, né? Volto a dizer, a legislação ela é complexa, né? E ela pode induzir ao erro, né? Ela pode induzir ao erro, às vezes não um erro intencional, né? É uma questão de interpretação, certo? E aí a legislação ela traz essa complexidade. Falando do planejamento, a gente precisa entender que existem 2 tipos de planejamento, que é o planejamento que ele propicia uma elisão fiscal e tem também a evasão fiscal. Então, o que vem a ser a elisão fiscal? A elisão fiscal, ela é podemos dizer assim, ela é uma grande aliada para as empresas que buscam diminuir a sua carga tributária, né, além do orçamento. Porém, ela tem o papel, né, são adotados medidas permitidas dentro da legislação, né, que venham resultar nessa redução. O que vai se fazer, basicamente? Eu vou aplicar a legislação de forma correta e usufruir de todos os benefícios que ela vem a proporcionar. Logo, eu terei uma redução na carga tributária. Então, essa é a elisão fiscal. E esse é o planejamento tributário legítimo, lícito, e que os profissionais devem fazer e recomendar aos seus clientes, os empreendedores, devem ir sempre pela ótica da elisão fiscal.
Mas temos também a evasão fiscal, né? E aí temos que nos atentarmos muito a isso para não sermos, né, levados a uma possível evasão fiscal e trazer risco para a empresa. Porque o que é a evasão fiscal? A empresa ela adotar manobras ali que não são lícitas, que não são legais, né, para tentar pagar menos impostos, fazendo isso de forma que não está previsto em lei. Então, isso é a evasão fiscal. Isso ocorre, por exemplo, quando existe uma omissão de declaração de receita, né, dentre outros exemplos que podem surgir. Mas isso traz um risco muito grande para a empresa. Então, a gente tem sempre que trabalhar sobre a ótica de afastar risco e ter o máximo de benefício possível. Nesse contexto, a gente fecha aí o conceito do planejamento tributário e entendemos também a ótica do planejamento tributário da elisão fiscal e da evasão fiscal. Gestão tributária sobre 2 enfoques. Esse é um dos eixos aqui da nossa apresentação também, certo? Então, precisamos entender melhor a gestão tributária e eu coloquei aqui ela sobre 2 enfoques para que nós consigamos entender. E aí, faço algumas perguntas reflexivas, né? Planejamento tributário. A gente viu agora há pouco o conceito e os tipos. Ele é a mesma coisa que gestão tributária. Então, se eu tenho um planejamento ali, eu posso dizer que eu tenho uma gestão tributária. A gente viu que o planejamento tributário é uma ferramenta que ele leva a ter uma gestão, mas ele por si só já não é a gestão tributária. É possível planejar então sem gestão, né? Com informações, poucas informações ou informações que não são que não trazem uma segurança. Então hoje a gente sabe que às vezes ainda existe, né, algumas empresas que não têm essas informações tão estruturadas, tão organizadas, de forma que passe uma segurança maior ali quando eu vou fazer um planejamento, quando eu vou fazer uma projeção para os próximos 12 meses, os próximos 24 meses. Então existe ainda essa limitação. Então isso requer que eu tenha uma gestão, e aí envolvendo não só a área tributária, mas envolvendo também outras áreas da empresa, para que eu consiga atingir o objetivo ali do planejamento, né? Eu estou falando de planejamento, então é algo que eu vou estar estruturando para tomar uma decisão no presente que vai ter reflexo futuro. Então é de extrema necessidade que essas informações elas representem a realidade da empresa, certo? E aí, nesse mesmo contexto, existe um desafio, porque muitas das vezes a empresa ela quer reduzir, porém, quanto eu devo de fato de tributo aos olhos do fisco? Ou seja, quanto que eu pago hoje de forma, digamos assim, quanto que eu pago hoje sem utilizar nenhum benefício, sem utilizar nenhuma possibilidade que a legislação oferece ali do ponto de vista de estruturação das operações. Então, fica mais desafiador ainda eu afastar, reduzir ou postergar o desconhecido. O que seria o desconhecido? Eu não saber a minha real tributação. Então, isso gera um ambiente ainda mais desafiador, né? E aonde estão essas informações, ou onde pelo menos deveriam estar essas informações? Aí a gente chega num termo que é bastante
discutido na atualidade, que é o compliance tributário, que é o cumprimento dessas regras tributárias ou a organização interna, né, com o uso da tecnologia, com o uso de todas as ferramentas possíveis, a empresa ela organizar suas informações de forma que ela venha a ter esse compliance tributário. E aí, ainda na gestão, a gestão tributária, eu havia comentado que ia abordar ela sobre 2 enfoques. E aí eu vou colocar aqui o primeiro, né? O primeiro enfoque. E o primeiro é, a gestão tributária, ela não caminha sobre a ótica do planejamento. Ela é algo maior, que contempla vários caminhos mais factíveis, menos arriscados, que podem conduzir a empresa a ter uma economia fiscal, né? E aí, por fim, a gente vai ver que o planejamento tributário ele está nesse grupo, né? Ele está dentre esses vários caminhos, mas ele não é individual, ele não é sozinho, então tem todo um grupo. Então, o primeiro que a gente destaca aqui é a via do compliance, né? A via do compliance. Tem também a via administrativa, via judicial, via dos regimes especiais da renúncia fiscal. E aí, por último, mas não menos importante, o planejamento tributário no seu estrito sentido. Então, é a via do planejamento tributário. Vamos entender melhor cada uma dessas vias. Até mesmo para que possamos olhar para a empresa e ver o que eu estou fazendo hoje. Então, na via do compliance, eu já estou... o que eu estou fazendo? Estou fazendo correto ou não? O que eu posso melhorar? Na via administrativa, né? Então, eu vou abrir aqui, passar uma a uma e detalhar com vocês sobre cada uma dessas. Então, começando aqui pelo compliance. A via, a gente costuma dizer, a preditiva. Ou seja, é a rotina da área fiscal. A classificação da tributação, a apuração dos tributos, os pagamentos, a compreensão, né, ali da legislação e a sua interpretação, os controles que eu uso no dia a dia para assegurar que eu estou de acordo com a legislação, revisões, auditorias fiscais, escolha dos regimes. Então, isso tudo está dentro da via do compliance. E a rotina diária, né? A rotina diária e o enquadramento das atividades, né, na legislação fiscal. E aí, quando eu falo fiscal, remetemos muito ao ICMS, né? O ICMS é um tributo de competência estadual e ele é um tributo que, por ser de competência estadual, cada estado tem o papel de regulamentar. É claro que todos sob o manto da Constituição, né, do que rege a Constituição, tem a lei federal, que é a lei Candir, também, que dá as diretrizes aí, mas na ponta é cada estado que fica responsável por estabelecer ali o regulamento, como que vai acontecer ali a tributação. Então, ele é um tributo que tem muitas regras diferentes para uma mesma operação. Eu digo isso porque muitas das vezes a gente atende empresas que estão situadas praticamente em todas as unidades da federação. Então, eu estou sujeito às 27 regras. Então, muitas delas são similares, mas não iguais, e aí eu tenho que me atentar a esses detalhes, né, para não cometer erros, né?
Então, aí, quando a gente fala do enquadramento da atividade na legislação fiscal, é uma ênfase principal aí para o ICMS, né, que é um tributo de competência do Estado. Então, essa é a via do compliance. A via administrativa, né, ela é uma via jamais, do ponto de vista da interpretação da Receita Federal sobre um determinado assunto. Então, como falamos anteriormente, a legislação ela não é tão clara sobre vários aspectos. E a falta de clareza, ela gera ações que a empresa pode entrar questionando administrativamente. Eu posso questionar também, fazer perguntas, né? E aí ter um retorno por meio da solução de consulta própria, né? Vinculada ali a pergunta que eu fiz, que foi que o contribuinte fez, né? Parcelamentos ordinários e especiais, e aí vem notas, pareceres. Então, é a visão, o entendimento da Receita sobre sobre determinado assunto, né, envolvendo a legislação, né? E aí, nesse ponto aqui, cabe a gente destacar que muitas das vezes a Receita vai um pouco além do papel dela, né? Vai no sentido de legislar, né? E esse não é o papel dela, é apenas aplicar e fiscalizar o que já está em lei. Então, é um ponto que precisamos nos atentarmos aí no dia a dia. A terceira via é a via judicial. E aí na via judicial, o que entra? As teses tributárias. Quando eu falo de tese tributária, é o questionamento, né, sobre determinado ordenamento tributário ali, né, a qual ele vai de encontro mesmo com a Constituição, por exemplo, com o que dita a Constituição, e isso muitas das vezes gera esses questionamentos, e aí nascem as teses tributárias. Tem uma que é bastante conhecida, né, hoje no meio empresarial, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, essa é uma tese que ela vem já de muito tempo e ela chegou na instância final do STF e ela teve a decisão favorável para o contribuinte. Então, por exemplo, o que se questionava, o que foi questionado nessa tese? Que estava acontecendo, né, uma tributação sobre tributo. Então, é a bitributação. Por exemplo, o ICMS ele tem uma característica, né, tem uma característica particular, que ele é um imposto por dentro, ou seja, no cálculo dele está o próprio ICMS, então ele está por dentro. E quando eu vendo a mercadoria, tem um fato gerador do PIS/COFINS. Então, quando eu vendo, tem um fato gerador do PIS/COFINS, só que dentro daquela venda, dentro da minha receita, está o valor do ICMS. E aí, se eu aplicar a tributação sem tirar o efeito do ICMS, está acontecendo uma bitributação. Então, essa foi a tese, foi favorável para o contribuinte, está aí nos momentos finais, né, só questão de modulação dos efeitos. Mas esse é um exemplo de tese. E tem várias outras que a empresa pode estar entrando com ação, seja via administrativa, via judicial, para buscar, né, essa justiça fiscal, né, considerando que pode estar sobre pode ter uma inconstitucionalidade na forma que a legislação está colocando ali. A outra via é a via de regimes especiais ou renúncia fiscal. Então, a gente sabe que para algumas operações específicas, a empresa ela pode buscar um regime especial, né? Ela pode buscar se enquadrar no regime especial por meio de uma solicitação ali formal,
né? E aí aqui tem um exemplo do comércio exterior, a gente fala do drawback, né? A suspensão ou a isenção. Então é um regime especial que a empresa pode buscar. No entanto, tem um rito ali que precisa ser seguido. A operação que a empresa realiza, o produto, ele tem que estar ali, se enquadrar nos requisitos que são colocados para que eu possa buscar esse regime especial. Não, e tem também, dentro ainda do comércio exterior, questão do COMEX, né? Do ex-tarifário. Então, o ex-tarifário é também um regime especial que a empresa busca ali para um determinado produto, né? Visando afastar a tributação, o II, que é o Imposto sobre Importação. Então, são exemplos de regimes especiais. E, por fim, o planejamento tributário, né? E o que entra no planejamento tributário? As operações, eu olhar para as operações da empresa, olhar para a legislação e ver o que pode ser feito, né, para alcançar ali uma otimização tributária dentro do que a legislação permite. Então, esse é o planejamento tributário. E aí aqui eu faço uma observação que muitas das vezes esse termo ele é mal interpretado. Às vezes ele é observado apenas como um definidor de regime tributário. Então, melhor ir para o simples, para o real, para o presumido, para o arbitrado. E a gente sabe que o papel dele, de fato, não é só esse. Esse é um dos. Então, ele vai mais além, é mais abrangente. Então, esses são alguns exemplos dentro do enfoque aí, dentro do enfoque e dentro da gestão tributária. Quando eu falo enfoque, é porque eu havia comentado que eu ia tratar a gestão tributária sobre dois enfoques. Esse é a gestão tributária e suas várias vias, ou seja, a gente viu que envolve vários pontos aí que precisam ser observados, cada um na sua esfera, né, aí, mas e cada um com a sua característica, desde o compliance, o administrativo, o judicial, os regimes especiais e o planejamento tributário no seu estrito sentido. E aí temos um enfoque da gestão tributária multidisciplinar, né? O que é a gestão tributária multidisciplinar? É eu observar a gestão em conjunto com outras áreas, não só o tributário em si. Porque a empresa ela é o todo e a gestão tributária ela é parte do todo. Então, isso precisa ser observado em conjunto, por exemplo, com a área comercial. Então, eu fazer um planejamento, identificar que se eu reestruturar minha operação, estruturar minha operação, criar uma nova empresa, segregar as operações, isso vai me trazer uma redução tributária. E a redução tributária legítima, dentro do que a legislação permite. Mas, do ponto de vista comercial, isso não vai ser favorável, isso vai gerar transtorno na forma de operar em conjunto com o meu cliente. Então, tem que também ser pontuado isso, dentro da gestão tributária. Eu tenho que observar as vantagens e a desvantagem, né, de cada oportunidade que vier a ter. Porque eu não posso também olhar só para a parte tributária e prejudicar, né, outra área, e isso resulta vai minimizar a carga tributária. Só que isso pode ter um efeito também de redução do meu faturamento, alguma coisa nesse sentido. Então tem que ser observado o todo e não só a área tributária ali em si.
Dito isso, vamos falar um pouco agora sobre as medidas de flexibilização. Tratamos aí a contextualização de como que é o cenário tributário brasileiro, falamos um pouco do conceito aí do planejamento tributário, falamos da gestão, sobre os dois enfoques, e agora trataremos das medidas de flexibilização. O que a administração pública já colocou à disposição das empresas para tentar diminuir o impacto da crise. Então, qual que é a ação aí que a gente observou dentro da matéria tributária? A postergação do prazo de pagamento dos tributos. Então, e aí começando pelo Simples e o MEI. Então, as empresas que estão operando e fizeram a opção por esse regime, elas estão tendo, né, a possibilidade de postergar, né, os tributos aí. A partir de abril, de maio, de junho, os vencimentos eles foram postergados para o momento seguinte, né? A partir de julho aí já começa a ter esses vencimentos. É até então o que está colocado na legislação. Isso pode às vezes até ser revisado e ser revisto. Penso eu, já é uma opinião minha, que talvez isso pode ser até revisado a depender da extensão aí desse período que estamos passando. Então, o Simples e o MEI teve essa postergação. Os tributos federais tiveram também algum benefício. O PIS e a COFINS tiveram também os seus prazos prorrogados para o momento seguinte. Isso nas apurações de março, né, de competência de março e de abril. Tiveram os prazos prorrogados aí para agosto e outubro. Também o PIS e COFINS. Ainda sobre os tributos federais, aí, até o Simples Nacional, tivemos a portaria que possibilitou, né, a postergação de pagamento dos parcelamentos. Então a empresa hoje, ela está precisando, às vezes, alguma empresa em algum momento teve dificuldade ali no cumprimento de sua obrigação tributária principal, e isso gerou uma dívida e ela parcelou. Então hoje ela estaria pagando o normal e o parcelado. Veio a medida, suspendeu o normal e os parcelados, como que fica? Então também teve a possibilidade de postergação aí desses pagamentos, dos parcelamentos. E aí, colocar também aqui algumas medidas, não esgotando tudo, né? Tem algumas aqui bem específicas, mas no geral tivemos também algumas medidas que teve redução, né, de tributo, flexibilização de algumas regras, isso no comércio exterior, na importação. Então, por exemplo, tivemos uma redução do imposto de importação, né, foi reduzido a zero ali as alíquotas. A única observação que a gente precisa fazer e nos atentarmos, como a tributação do II ela é amarrada, digamos assim, ela é vinculada ao NCM, então tem que observar se o meu NCM, se o NCM da minha operação ali, do produto, ele está contemplado aí com a alíquota zero. Tivemos a redução do imposto de importação das operações, né, também, do imposto do IPI, e aí mais uma vez a gente tem que observar, né, todo o regramento lá, toda a listinha, o que entrou, o que não entrou, e se o produto que eu trabalho ele está nessa possibilidade. Então tem que fazer um planejamento para atingir aí o compliance nesse sentido. Tivemos algumas flexibilizações do ponto de vista de licença, de importação, e aí isso mais para produtos relacionados à área da saúde. Isso vale também para as medidas anteriores aqui que eu mencionei, né, anteriores aqui da importação, para incentivar a operação com esses produtos
né, dado o momento que o país está passando. Tivemos também uma postergação nas obrigações acessórias, né? Como eu falo, a gente teve postergação da obrigação principal, o tributo, o recolhimento em si, e também das obrigações acessórias. Eu destaco aqui a DCTF e FD Contribuição. Essas duas obrigações tiveram seu prazo estendido aí. E aí, já caminhando para fechar, eu queria deixar aqui algumas contribuições no sentido de eu entendi a gestão tributária, como que ela deve ser aplicada nas empresas, né, o planejamento tributário, o que é elisão, evasão, o que eu devo evitar, o que eu devo tomar cuidado. Mas por onde começar? Nesse momento desafiador, por onde eu devo começar, né, essa gestão? Qual que é o meu ponto de partida? E aí a gente destaca algumas teses tributárias que pode ser o começo ali da empresa buscar uma redução de tributo, né? Isso de forma lícita e de forma legítima. Então temos teses tributárias. Por exemplo, está sendo ventilado muito agora a tese tributária de compensação ilimitada do prejuízo fiscal. Então a gente sabe que o prejuízo fiscal ele pode ser utilizado, no entanto a legislação coloca um requisito de limitar um percentual aí sobre essa compensação. Então a tese está buscando o seguinte: eu quero que isso fique ilimitado, dado o momento para me utilizar o que eu precisar na minha apuração. Então essa é uma tese. Temos também uma outra tese que está sendo bastante discutida, que é a mudança do regime de tributação. A gente sabe que as empresas faz a sua opção tributária ali de acordo com projeções, de acordo com o planejamento tributário, né, que a gente falou anteriormente. Ela faz as suas projeções, os seus cálculos e chega a um regime que o melhor o favorece, que é o melhor favorável do ponto de vista tributário. E aí veio essa crise. Então, com a crise, esse cenário projetado ele pode mudar. Então, eu vou ter um projetado e um realizado que vão estar com uma distância muito significativa. E isso pode gerar, uma mudança no efeito tributário também que eu havia calculado, que eu havia projetado. E aí algumas empresas estão entrando para discutir a possibilidade de eu reavaliar isso e fazer uma nova opção. Então, essa é uma possibilidade. Temos também uma outra tese, que é a compensação cruzada com créditos anteriores ao E-Social. Então, a gente sabe que foi possibilitada essa compensação cruzada em um passado recente, né? E aí com o advento do E-Social. Isso foi vinculado à questão do E-Social. Então as empresas que já têm entregue o E-Social, elas abriu essa possibilidade, mas teve um prazo recente, né, para fazer essa compensação. O anterior não pode, é o que está na legislação. E aí a tese vem no sentido, não, eu preciso compensar também os anteriores. E aí eu vou discutir nesse sentido, para ter essa compensação dos períodos anteriores também. E aí aqui só alguns exemplos, mas que fica a reflexão que esse seria um ponto de partida. Então eu rever a minha operação, avaliar sobre todas aquelas vias que a gente mencionou e ver o que eu posso ver ali de oportunidades para tentar buscar uma redução da carga tributária da empresa, né? Então,
Se tivéssemos que fazer uma trilha estratégica tributária, para me dar os meus passos aí, por onde eu devo começar? Então, primeiro, a gente sabe que é um momento desafiador, é um momento que requer uma agilidade maior na tomada de decisão, porque as coisas mudam em uma velocidade às vezes fora do normal. Mas nesse momento é o momento de termos calma e foco. Porque se eu conseguir ter calma e foco, eu vou tomar uma melhor decisão. Eu vou conseguir avaliar melhor e não vou vou evitar aí cometer um erro, por exemplo. Então, calma e foco. E aí vou fazer algumas reflexões retroagindo ao material. Já avaliou e usou tudo que o governo já flexibilizou e facilitou? Então, esse aí é o que a gente colocou as medidas lá. É um ponto que eu preciso refletir. Já avaliou os dois enfoques da gestão tributária na sua empresa? Então, lembra, a gente falou o enfoque das suas várias vias, do compliance, do administrativo, do judicial, dos regimes especiais e do planejamento tributário. Então, passei tudo isso, já estou fazendo. Agora eu vou olhar a ótica do todo da empresa, o enfoque multidisciplinar, e entender se eu estou observando todos esses outros aspectos. Depois, o que consigo aplicar já dos enfoques? Então, a gente fez essa revisão. O que você identificou? O que dá para aplicar? Então, essa é a liçãozinha que fica. Quais os assuntos providenciais, tributários, pertinentes ao momento eu devo aplicar? Certo? Então, quais seriam esses assuntos? Quais as teses tributárias? Então, perceba, eu vou levantando uma série de questionamentos e aí aqui já serve como um plano de ação para me alcançar essa gestão tributária estratégica para esse momento de crise. Então, eu preciso fazer essas reflexões. Então, consigo objetivamente qualificar os benefícios observados? Então, às vezes você tem um benefício ali que é permitido, que está na legislação, só que por algum motivo está acontecendo uma inviabilização. Então, eu preciso entender o que falta para debater, para decidir, para formalizar, para implementar esse benefício. E aí precisamos agir rápido para que possamos buscar esse benefício o quanto antes e a empresa conseguir aí uma possível redução de tributos. A gente sabe que o tributo ele impacta diretamente na parte financeira, no orçamento, e que a empresa vai ter um ganho com isso. E aí, por fim, a gente precisa monitorar diariamente todas as novidades que vêm surgindo. Seja de alteração do cenário da legislação, seja de novas medidas. Então, eu preciso estar atento a todo momento, monitorando os acontecimentos dentro da área tributária, para que eu não fique para trás nesse sentido. E aí, quando eu falo para trás, pagar mais tributo, sendo que tem uma possibilidade de eu reduzir isso. Então, precisamos nos atentar a isso. Então, se tivesse que seguir uma trilha estratégica, eu preciso ter calma e foco, avaliar como que está a minha situação atual e definindo essas ações, conforme eu fui fazendo aqui as perguntas reflexivas. Então, vou levantando esses questionamentos e mapeando isso de forma que eu tenha um plano de ação, eu tenho uma direção a ser seguida. Então, fica aqui, essa é a contribuição que eu quero deixar para vocês, né?
A gente sabe que a área tributária ela é desafiadora, né? É desafiadora para o empresário, é desafiadora para o profissional que lida, né, diretamente assessorando, né, e acompanhando. Mas esse momento que torna ainda mais desafiador é o momento de nós nos atentarmos ainda mais, fazermos reflexões e nos apoiarmos também nos parceiros, buscarmos os parceiros, profissionais qualificados que possam nos conduzir aí para uma sobrevivência e garantir aí, pós esse período, que a empresa continue evoluindo, continue crescendo e continue se desenvolvendo, certo? Então, dito isso, eu quero agradecer a todos, a participação de todos aqui, agradecer a coordenação desse evento, Pensar Contabilidade, que traz uma rica contribuição para todos, né? Traz essa contribuição. E aí, a gente observar que é necessário estarmos em constante evolução e sempre pensando em inovação, para que possamos sobreviver e evoluir a cada dia. Então isso é uma necessidade, é necessário. E esse evento ele nos proporciona isso. É uma iniciativa muito bacana, é uma iniciativa que contribui muito com todos envolvidos no processo. Então, deixo registrado aqui o meu agradecimento e a minha gratidão. Mesmo, e aí é outro ponto também, mesmo estando distante fisicamente, mas a gente precisa estarmos sempre conectados, buscando sempre esse desenvolvimento, essa evolução, buscando sempre conhecimento, aprimorar, desenvolver novos conhecimentos. Então essa deve ser a nossa missão, essa busca constante pelo conhecimento, essa busca constante por desenvolvimento, porque nós precisamos estarmos um passo à frente, nós precisamos nos anteciparmos. E isso é bem válido quando eu olho para a área tributária. Isso é válido para demais áreas, mas é muito válido e preciso para a área tributária. Eu preciso me antecipar, porque senão eu posso comprometer a minha margem do meu produto ali, pagando um tributo, sendo que tem uma oportunidade de redução. Então, minha gratidão, fiquem em paz, fiquem bem, obrigado.